colocou uma palavra no meu coração e eu quero que você entenda isso que eu vou falar hoje. Nem sempre você vai ser feliz. Amém ou não? Nem sempre vai dar tudo certo. Que isso, pastor? Quando a gente fala sobre palavras de acolhimento, palavra de livramento, palavra de definição, a gente sempre quer achar que isso é baseado sempre no vai dar tudo certo para mim. Mas nem sempre aquilo que é tudo certo para Deus é aquilo que é tudo certo para a gente. Aquilo que é uma vitória para Deus é aquilo que nós, como seres humanos, consideramos vitórias. Porque algumas vitórias na nossa vida, como seres humanos, podem nos afastar algumas vezes do propósito de Deus para nós. Alguns relacionamentos na nossa vida, como seres humanos, podem nos afastar do propósito de Deus. Algumas vezes, algumas perdas que você tem na sua vida são grandes vitórias para o Senhor. Porque quando você perde algumas coisas, você parece que para você é uma perda, mas para Deus Ele entende que era um caminho e muitas das vezes de uma preparação para que você cumpra a vontade dEle. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? E esse capítulo, em Mateus capítulo 6, nós falamos sobre ele no domingo passado pela manhã. Teve um estudo, nós estudamos na nosso culto de ensino. E lembrando você, se você não tem vindo no culto de ensino, eu quero convidar você a estar conosco no domingo pela manhã, no culto de ensino, que é algo muito especial. Esse domingo nós vamos ter ceia, né? Então o culto de ensino é só no próximo. Mas os cultos de ensino têm sido os cultos muito especiais, de muito aprendizado. E nesse domingo passado, nós aprendemos a respeito das promessas de Deus de provisão. Ele falando daquilo que Ele faz para nós, daquilo que Ele prepara para nós. E essa palavra, ela também estava muito baseada nesse capítulo, em Mateus capítulo 6, que é um versículo conhecido de você há muito tempo, né? Um pouquinho mais à frente, lá no versículo, vamos lá, capítulo 6, no versículo 25, começa a falar sobre a preocupação, mas eu não quero ler esse versículo todo, porque você conhece isso. Não andeis ansiosos com toda a sua vida, você já conhece esse versículo. Ainda mais que nós temos poucas pessoas aqui, eu creio que você já ouviu muito isso. Eu quero destacar um versículo desse capítulo, depois você lê ele todo em casa, mas eu quero destacar nesse momento um versículo, que é o versículo 34. A palavra de Deus, no capítulo 6, do versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Vira para o teu irmão e fala assim, ó: basta para hoje os problemas desse dia. Tu viu que ele não escreveu assim, ó: basta para hoje as vitórias desse dia. Basta para hoje tudo que deu certo para esse dia. Basta para hoje o muito dinheiro que você recebeu desse dia. Ele está falando assim, ó: basta os problemas desse dia. Ou seja, como diz o pastor Marcos Salles na canção, problema todo mundo tem. E você não é diferente. Você tem problemas. No seu dia você tem problemas. Eu não imaginei que hoje, agora à noite, a igreja ia ter dificuldade, muitas pessoas de chegarem na igreja. Porque para a gente vai dar tudo certo. A igreja vai estar com todo mundo vai conseguir chegar em casa, todo mundo vai conseguir ir para a igreja. Mas o que aconteceu? Chuva, inundação no rio, telefone tocando de alerta. Quem recebeu o alerta da prefeitura aí no telefone? Pá, 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 pá. Eu falei, rapaz, tem novidade esse ano. Não resolve o problema da inundação não, mas pelo menos agora bota um alerta no telefone, olha. Não resolve o problema, não resolveu o problema de inundação, mas pelo menos botou lá um alerta no telefone. Então, pá, alerta no telefone. E você não imagina o
como esse alerta, eu vou falar, é verdade, e não só provavelmente aqui está acontecendo isso, mas em muitos lugares. Quando esse alerta tocou, você não imagina o quanto preocupou muitas pessoas. Muitas pessoas não vêm para a igreja, não foram para suas igrejas, eu estou falando assim de repente de uma forma geral, por causa de um alerta da prefeitura. Você sabia disso? Porque o medo é algo que aflige as pessoas. Você tem medo. E quando esse medo vem ainda com um agravante, ou seja, um poder público lançando algo para você e falando as preocupações para você, o seu medo ainda aflora um pouco mais. Não é assim que acontece? Então, dificuldades, problemas, todo mundo enfrenta. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu passei o dia todo. Eu até falei com a minha esposa hoje, eu estava falando, ela falou assim, ó, de manhã eu falei assim, Deus, Érica, me ajuda, eu estou com um bloqueio criativo. Eu falei assim, cara, não sei, cara, Deus, o que tu vai falar comigo? Deus, eu preciso pregar à noite. Às vezes Deus dá a palavra uma semana antes. Eu falei assim, Deus, fala comigo. E quando Deus começou a falar comigo, aí já era por volta da hora do almoço. Aí as coisas foram acontecendo, e depois a chuva vem, alerta vem. Eu falei, é isso aí, então confirma aquilo que eu vou falar. Porque o tema da palavra que Deus colocou no meu coração é confiança em Deus nos dias de crise. A crise vem para todo mundo. Todo mundo tem seus dias de crise. Quem aqui está nesse lugar e nunca teve uma crise? Até que você é adolescente, quem nunca teve crise aqui, levanta a mão. Se você nunca teve crise na sua vida, e levantar a mão e falar assim, eu nunca tive crise, pastor. Depois no final do culto eu vou te procurar para tu orar por mim. Porque eu tive muitas crises e tenho muitas crises. Tem alguém assim, amém? Eu boto você aqui na frente, faço uma fila para tu orar. Botar a mão na cabeça de um por um. Deus, dá unção de não crise. Dá crise todo mundo. Então Deus colocou isso no meu coração. Confiança em Deus nos dias de crise. A vida é cheia de imprevistos, desafios e momentos em que tudo parece dar errado. A gente sempre tem preocupação, nos preocupamos com o futuro, com as provisões que Deus vai dar, se vai acontecer, se não vai acontecer, o que vamos viver daqui a um dia, 2 dias, uma semana. A nossa vida sempre tem e carrega essa incerteza. Não há como você falar que você tem certeza de tudo na sua vida, porque você não tem certeza de tudo. A sua vida é uma grande incógnita, porque tu não sabe nem se vai acordar amanhã. É verdade ou não é? Eu lembro, eu estava ouvindo no rádio esses dias e eu achei de como as coisas mudam, né? Antigamente, algum tempo atrás, a gente usava uma frase muitas das vezes que, por exemplo, a gente estava falando sobre segurança pública, numa rádio, num jornalismo, e a pessoa falou assim, ó, antigamente o policial saía da sua casa, ele dava beijo na esposa, um abraço na esposa, e era uma tensão aquele momento, porque ele saía e não sabia se ele ia voltar para casa, por causa da profissão dele. Ele era policial, ele sabia que estava saindo ali e ia combater o crime, ia combater criminosos, de repente ia ter que subir, né, em lugares conflagrados, eu acho que é isso, esqueci, a língua de vez em quando enrola, lugares que podem acontecer de tirar a vida dele. Então ele saía de casa e ele não sabia que ia voltar, ele tinha uma esperança, vou voltar. É verdade ou não é? Mas o restante da vida do ser humano era normal. Agora, muitos de nós
saímos de casa e também não sabemos se vamos voltar. Porque quantas pessoas, esses dias mesmo, essas semanas que passaram, semana passada eu acho, quando deu um problema ali, uma guerra lá no Alemão, na Vila da Penha, o cara saiu para trabalhar às 4 horas da manhã e levou um tiro na frente do BRT. Quantas pessoas já passando de um ônibus aqui na Avenida Brasil, levaram um tiro dentro do ônibus. Aquela menina que saindo da sua casa numa noite de Natal para festejar o Natal na casa da irmã, leva um tiro. Tantas outras coisas, ou seja, nem agora, além do policial, nem nós mesmos saímos de casa e muitas das vezes passamos por situações que a gente fica preocupado. Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou voltar para casa? Você está entendendo? A nossa vida é uma vida de imprevistos, de crises. Nem tudo dá certo sempre. E a maioria das vezes não dá certo. Então, nesse momento que eu estava pensando nessa crise, eu separei algumas coisas que a gente precisa entender, que a nossa confiança precisa estar sempre em Deus, mesmo nesses momentos de crise, mesmo nesses momentos que dá tudo errado, mesmo nos momentos que aos nossos olhos não tem nada para se alegrar. Hoje eu não estou trazendo aqui uma palavra de trazer para você um ânimo de falar para você, está tudo certo. Não. Nem tudo que você quer vai acontecer. Vira para o teu irmão e fala assim, nem tudo que você quer vai acontecer. Amém ou não? É uma verdade. Algumas vezes você mesmo adulto, você recebe uma resposta de Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? A gente vai, na volta a gente compra. Não é, né? Eu quero, tá bom. A gente vai ali, quando a gente voltar a gente compra. Eu estou esperando até hoje a volta, algumas coisas que eu pedi a minha mãe e meu pai. Amém ou não? Tu também está esperando até hoje? Né? E a gente repete isso para os nossos filhos, né? A gente já vai ali, na volta a gente compra, até hoje. Tem coisa que eu estou esperando e eu sei que não vem mais. Não vem mais. Então a gente precisa confiar em Deus, mesmo que esses momentos da volta não acontecerão. Primeira coisa que eu quero falar para você é que a crise revela onde está a nossa confiança. As dificuldades, as crises, os problemas revelam onde está a nossa confiança. Quando está tudo bem, a gente é tranquilo, tu está feliz, tu é crente pra caramba. Pula, canta, dança, ri, abraça todo mundo, beija todo mundo. Mas a crise, ela escancara, revela aonde está a nossa confiança. Quando tudo dá errado, nossa primeira reação pode ser questionar Deus, ou tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. Quando tudo dá errado, quem de nós não questionou a Deus na vida? Pastor, eu nunca questionei a Deus quando as coisas estão mal na minha vida. Levanta a mão que você vai orar por mim. Eu estou sendo sincero. Eu já questionei a Deus em algumas coisas na minha vida, quando eu vi que não estava dando muito certo. Somos seres humanos. Quando as coisas não estão muito certas, nós queremos resolver. A gente quer resolver. A gente se esforça. Já viu aquele negócio? Tem uma outra frase que a gente usa muito, principalmente, né, assim, quando você trabalha muito até mesmo com conserto, né? Eu trabalho muito com consertando coisas, eu tenho computador, coisa parecida. E eu falo algumas vezes para as pessoas, meu filho, se não está encaixando, é porque está errado.
Porque o certo é encaixar sem fazer força, é verdade ou não é? Você está lá, tentando encaixar e computador ainda é mais fácil ainda, porque o computador é anti-burro. Computador é anti-burro. As peças são feitas para encaixar no lugar que elas têm que encaixar. Tem um buraco quadrado, é igual aquele brinquedo de criança, que pega lá, tem um redondo, bota dentro do redondo. O quadrado, bota dentro do quadrado. O triângulo, bota dentro do triângulo. Quando é muito criança, igual a Alicia, muito criança antes, nem agora. Antes, estava aprendendo, ela pegava, queria botar o redondo no triângulo. Aí você tem que ensinar, não, é aqui, aí bota lá, aí conseguiu. Aí vai de novo, numa outra tentativa, é o quadrado no retângulo. Não, tem que ser aqui, vai, Agora não, agora ela pega já e vai lá, ela olha, vê o redondo, um redondo no redondo, quadrado no quadrado, triângulo no triângulo, aprende. Por quê? Porque se não passa naquele lugar ali, é porque o lugar ali não é. Você está entendendo, amém ou não? Só que quando a gente está numa crise, e a gente precisa, e a gente quer que aquilo funcione, resolva, a gente ignora isso. E algumas vezes a gente quer forçar a barra para que aquilo funcione. Você está entendendo, amém ou não? Algumas vezes, no momento de crise, no momento de angústia, você questiona Deus, você reclama com Deus, mas não só isso. Algumas vezes você reclama com Deus e você quer fazer do seu jeito, achando que você vai conseguir resolver. Aí você força a barra, quer colocar o que é redondo no quadrado, quer forçar as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer, porque você quer que elas façam. Você está entendendo? Você quer forçar coisas que não foram feitas para ser da forma como você quer. Ou seja, você ignora toda a realidade, ignora todo momento, e com as suas forças você quer resolver as coisas. Por quê? Porque a crise tirou totalmente a sua confiança de que a sua vida está na mão do Senhor. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? Agora, quando você entende que esse momento é um momento que você precisa revelar quem dá a sua confiança, você precisa guardar o teu coração. Provérbios capítulo 3, versículo 5, coloca aí para mim, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Vamos ler aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Olha só o que o sábio fala. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Quando você está em crise, você precisa parar e entender que você depende do Senhor. Porque se você não parar e não depender do Senhor, você acha que o que você sabe vai resolver a sua vida, e a maioria das vezes não vai resolver. Aí vem as crises familiares, as crises no trabalho. Aí aquilo que já estava ruim, porque é crise não é boa. Aquilo que já está complicado, piora. Já viu aquele negócio de um abismo chama o outro? Um abismo chama o outro. Quando você está, como diz aí, no normal, né? Com a corda no pescoço, aí você toma decisões no seu entendimento. Muitas das vezes essas decisões pioram a sua situação, mascaram o momento, mas pioram a situação. Quando você está em crise de saúde, vamos dar um exemplo. A gente está falando de ansiedade, vamos dar um exemplo sobre ansiedade.
crise de ansiedade. Tem pessoas que existem crises de ansiedade que precisam tomar remédios, de tão fortes que são essas crises, calmantes, essas coisas, Rivotril na veia, amém? Quando elas estão em crise e tomam um remédio, resolveu o problema dela? Resolveu? Não, mascarou. Porque o remédio calmante funciona da seguinte forma: quem já tomou calmante, de repente pode falar para mim assim, ó, é isso mesmo. Se você já tomou calmante e você já teve esse momento de crise, de ansiedade, um problema meio nervoso, você toma um remédio, não significa que o seu nervosismo, a sua ansiedade, você foi embora. Você só não tem força para reagir. A sua cabeça está assim, ó. É verdade ou não é? Tomar atitudes através do seu entendimento humano só mascara a crise. O que resolve é confiar em Deus. Amém ou não? E resolve o que eu estou falando, não é resolver que vai dar certo aquilo, não, não. O que resolve é, você vai passar pela crise, vai passar por aquilo de não ter o que você quer, de não viver o que você quer, não porque vai passar aquilo, não porque você vai ser vitorioso, você vai conquistar, não, porque você entende que aquele momento não era para você ter aquilo, fazer aquilo, ou obter aquilo, porque você confia em Deus, sabe que Deus tem outros planos para você. Você está entendendo, amém ou não? Vira para o teu irmão e fala assim, ó, nem tudo vai dar certo, meu irmão. Vou mandar você falar isso mais 10 vezes ainda hoje. Você vai sair daqui falando assim, nem tudo vai dar certo. A gente precisa crescer. A igreja tem mais de 2000 anos. A gente precisa crescer. Não adianta a gente chegar e vir para a igreja, achar que na igreja tudo vai dar certo. A igreja vai resolver todos os seus problemas. Não vai. Deus é o gênio da lâmpada. Não é. Você não tem direito a pedidos. Ficar rico, ter uma mansão, né? Não é assim? E ter mais desejos, porque todo mundo tem isso, né? Para gente fica assim, eu vou pedir mais desejo. Não tem isso não, meu filho. Deus não é o gênio da lâmpada. Um exemplo bíblico que a gente pode trazer a respeito disso está em Jó, capítulo 13, versículo 15. Coloca aí, por favor. Jó, capítulo 13, versículo 15. Olha só o que Jó fala nesse capítulo, nesse livro. Você conhece a história de Jó? Você sabe quem foi Jó? Se você não sabe quem foi Jó, depois você lê o livro de Jó para você entender. E Jó foi um homem que teve muitas crises na sua vida. E nem todas as crises de Jó resolveram da forma como ele queria que resolvesse. Por quê? Porque os filhos morreram. Porque ele teve várias doenças. Porque ele viu os amigos que não eram amigos. Tá tudo ruim. Aí ele chega e faz essa declaração: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha calma. Ainda que aquilo que eu fale para Ele, eu fale com Ele, eu peça a Ele, eu ore a Ele, não vai se resolver, Ele ainda é a minha única esperança. Olha a declaração do cara. Eu ainda vou colocar minhas causas diante dEle, mesmo sabendo que Ele pode, diante disso, me matar. Ele pode me matar, mas ainda assim, sabendo que isso pode acontecer, Ele ainda é a minha única esperança. Isso, aplauda ao Senhor, isso aí. Que coisa, né? Cara, se a gente aprende essas coisas de forma bem forte no coração, eu creio que a gente está aqui, esse grupo de pessoas está aqui, o grupo que está lá na internet está aqui, é porque é a gente que precisa ouvir isso, amém? Deus não fala com os ausentes, Deus fala com os presentes.
Deus quer que a gente aprenda isso. Cara, se você aprende isso, a sua vida vai ser bem melhor. Amém ou não? A maioria das vezes que a gente está frustrado, a gente se frustra por algo que não nos prometeram. Não disseram para a gente que ia acontecer. E a gente acha, bota na cabeça que aquilo ia acontecer. Criança, a gente é criança. A criança chora porque ela acha que ela tem que ter o que ela quer ter. Ninguém prometeu para ela. Mas ela vê, acha que aquilo é dela. É meu. Quer aquilo, quer é meu. Mas ninguém prometeu que é teu. Ninguém falou que é teu. Mas ela cismou que é. A criança aí chora porque não tem aquilo que ela achou que era. A gente é igual criança diante de Deus. Deus não prometeu nada. E a gente fica chorando, achando que a gente tem que ter resultados que Ele não prometeu. Você está entendendo isso? Pode dizer amém ou não? Vou repetir. A gente se frustra espiritualmente em Deus. Vou voltar para cá. Porque a gente espera coisas que Ele nunca prometeu. Amém ou não? O caminho de não se frustrar, meu irmão, é só acreditar naquilo que Ele mandou você acreditar. O que Ele não falou para você não acreditar, cara, toca o barco, o que vier é lucro. Amém ou não? Segunda coisa, Deus age no tempo certo, mesmo quando não entendemos. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Você está entendendo isso, amém ou não? Não é no nosso tempo. As respostas dele é no tempo dele. As crises que nós temos, muitas das vezes é baseado porque nós estamos ansiosos, nervosos, querendo ter coisas que não é para ter agora, que não vai acontecer agora. Quiçá não é nem para que a gente viva, mas é para o nosso futuro, para os filhos, para os netos viverem. Você está entendendo, amém ou não? Abraão, você terá de você vai ser uma multidão. Vocês vão ter lá, olha, vocês é um povo escolhido. Cara, a promessa não era para Abraão ali, para ele viver naquele momento. Aí então Deus vai falar que eu vou morrer só quando eu tiver 1 milhão de anos, vou ver tudo isso aqui. Não! Ele tinha que obedecer, tinha que viver, tinha que seguir debaixo de uma palavra que não era para ele, era para o futuro, era para gerações. Você está entendendo? Coisas que você não vai ver, mas você precisa entender que é no tempo de Deus, não é no teu tempo. Da forma de Deus, não é na tua forma, não é como você quer. Davi, você não vai construir templo nenhum, porque você tem sangue na mão. Quem vai construir é o teu filho. Ai, mas eu queria tanto, Deus, queria tanto construir o templo. Não, Davi, tu não vai construir. Então fiquei triste, deprimido, não vou sair do quarto. Ao contrário, o que ele falou? O meu filho Salomão é novo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a preparação, vou ofertar tudo que eu tenho mais precioso, para que o meu filho construa algo que eu queria construir. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Você está entendendo isso, amém ou não? Nós falamos sobre isso no domingo, através da vida do pastor Osvaldo. Quer ver? Mas antes da gente falar sobre isso, coloca aí Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Olha o que a palavra diz.
Está tudo escrito na palavra. A gente que não lê às vezes. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Deus está falando isso para o povo. Deus está falando para você. Os meus pensamentos são totalmente diferentes dos seus. Os meus caminhos vão além dos seus. Você não vê nada. Você não sabe de nada. Deus vê tudo, sabe de tudo. Algumas vezes a gente fica em crise, fica nervoso. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Minha filha, 2 anos. Pai, quer mamar. Pai, quer mamar. Pai, dá mamar. Pai, dá mamar. Mamar, pai. Mamar. Assim que ela fica, desse jeito. Eu estou falando exatamente no tempo que ela fala. Pai, mamar. Mamar, pai. Mamar, quero mamar, pai. Quero mamar, pai. Pai, mamar. Não é assim, eu quero mamar, espera. Que tu sabe que tu tem que levantar, ir na geladeira, abrir a geladeira. Pai, mamar. Pai, quer mamar. Pai, mamar. Aí eu falo assim, calma, filha, eu já estou indo. Ai, pai, eu quero mamar. Aí chora. Eu estou falando que eu vou. Pai, Maria Clara JP. Pai, Maria Clara, a televisão está ligando. Pai, Maria Clara JP, está ligando. Tu ri, mas tu faz igualzinho com Deus. Não aguento, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Aí na próxima oração, Deus faz isso, Deus faz isso. Na outra oração, Deus faz isso. Cara, tu fala com Deus o tempo todo a mesma coisa. Porque você acha que tem que ser do seu jeito na hora que você quer. Bebezão. Meus pensamentos são maiores que os teus. Agora, bota lá para mim, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Nós ouvimos essa lição domingo, através da vida do pastor Osvaldo. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José falando com seus irmãos. José foi ameaçado de morte pelos irmãos, porque ele não começou sendo... a questão não era... Os irmãos falaram assim, não, vamos levá-lo e vamos vender. Não, os irmãos queriam matar ele. Vamos te matar. Acabar com a tua raça. Acabar com você. José, ameaçado de morte, jogado no poço, vendido como escravo, acusado de assediador. Entendeu? Olha a ficha do cara. Tudo isso. Se você não disser que esse é um cara que vivia só no bem bom, é crise atrás de crise, meu filho. É crise atrás de crise. E você está reclamando com Deus porque você não consegue comprar Coca-Cola. Pelo amor de Deus. Você está reclamando com Deus porque a sua televisão é de 39 polegadas, não é de 42 polegadas, e agora a moda é 4K, 5K, 6K, 1000K. Pelo amor de Deus. Tu chama isso de crise? Pastor, está menosprezando a crise das pessoas. Não, eu estou falando de mim mesmo, que eu também sou um bebezão também. Às vezes eu falo assim, Deus, não sei como é que tu me aguenta. Sou muito ruim. Aí olha só, José. Aí esse José chega e faz essa declaração que a comunicação tirou.
que eu ia ler de novo. E eles não colocaram. Eu não abri a minha Bíblia para ler, eu estava contando com vocês. Gênesis 50, versículo 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Esse José que estava em crise, passando crise, ele entendeu que toda a crise que ele passou tinha um propósito. Era a vontade de Deus. As crises que você passa, quando você confia em Deus, são crises que levam você a fazer a vontade de Deus. É para a vontade de Deus. Sabe por quê? Eu sei disso. Porque a palavra de Deus diz que o diabo não pode nos tocar. O diabo não pode me tocar, meu irmão. A palavra de Deus diz isso e a palavra é verdadeira. Diz: o diabo não pode me tocar. Se eu estou em Cristo, o diabo não pode me tocar. Pastor, então você não tem crise? Tenho crise, mas as crises que eu tenho não são feitas, dadas pelo diabo. As crises que eu tenho são instrumentos de Deus para o meu crescimento. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? E a terceira coisa que eu quero falar aqui é isso aqui, ó. A paz de Deus supera toda ansiedade. A paz de Deus supera toda ansiedade. Nesse capítulo, Deus está falando isso, em capítulo 6, versículo 34, sobre uma paz, sobre uma confiança. O que Ele quer é que a gente entenda que a nossa preocupação não é com o dia de hoje, não é com o dia de amanhã, desculpa. Porque quando você não se preocupa com o dia de amanhã, você vive em paz. Você tem paz. Tem gente que não tem paz porque fica o tempo todo pensando no que vai acontecer no próximo capítulo. O que vai acontecer no próximo momento, no próximo dia, na próxima não sei o quê, na próxima semana, no próximo mês. É uma vida sem paz. Vive hoje, meu irmão. Vive agora. Pastor, então não tem que planejar. Não estou falando isso, você tem que planejar a sua vida. A palavra diz que os planos fazem parte. A nossa vida tem que planejar, de colocar diante de Deus, que Deus tem o sim para tudo aquilo que Ele quer. Mas você precisa planejar entendendo que o futuro não pertence a você, pertence a Deus. Viver é hoje. Você quer viver o futuro? Cara, não dá para viver o futuro. Você pode viver o presente, não pode viver o passado. Você tem que viver o presente. Aí você quer viver o futuro e vive sem paz. Não tem paz. Por quê? Porque você quer viver um futuro. Quando isso acontecer, tem que ser dessa forma. Caramba, como é que eu vou fazer isso? E esse dia está chegando, pelo amor de Deus, vive em paz, meu rei, minha rainha. Coloca suas forças e confianças no que Deus tem para você hoje. Amém ou não? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui o que essa passagem diz a respeito disso para nós. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quando que aí português, interpretação, quem gosta de estudar aí, interpretação de texto. Lembra-se, você que já passou desse aqui, você adolescente tem que saber isso. Está fresquinho na tua cabeça. A pergunta:
Quando que a gente experimenta a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus? Quando? Aí você tem que olhar a frase anterior. Aí o pessoal da comunicação volta para o capítulo, versículo 6. Quando? Quando a gente faz as petições a Deus e agradece por tudo aquilo que Ele fez. É assim que a gente tem paz, colocando na mão de Deus o futuro e agradecendo pelo passado. A paz de Deus vem quando você coloca na mão de Deus o futuro e agradece pelo passado. Vai cair no Enem. Amém? Está entendendo? Hã? Vira para o teu irmão, fala assim: nem tudo vai dar certo na sua vida. Mas vira para ele e fala assim: mas Deus está no controle. Quer ver aqui? Atos capítulo 16, versículo 25. Atos capítulo 16, versículo 25. (16, 25). Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. 26. Vai rápido, vai passando que eu vou falando. De repente houve uma forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e a sua casa serão salvos. Você e sua família serão salvos, amém? Meio da crise, prisão, cárcere profundo, xixi, cocô, tudo caindo em cima deles, porque o cárcere mais profundo era isso, porque tinha um cárcere de cima, onde os presos faziam suas necessidades, né? Aí tudo vinha para baixo. Estava lá Paulo e Silas. E o que eles estavam fazendo? Nervosos, chorando, desesperados? Não, eles tinham uma paz que excedia todo entendimento humano. Você consegue entender uma pessoa que no meio dessa crise toda está louvando a Deus? Pergunta melhor: numa situação extrema dessa, eu sei que não tem como você ter uma situação extrema dessa, mas numa situação extrema, você estaria assim? Hein? Aí eu vou responder para você, de repente, falando ao meu respeito. Provavelmente, a gente não se conhece, mas provavelmente eu estaria reclamando. Sabe por quê? Porque nós somos mal acostumados. Nós não aprendemos a confiar em Deus em meio à crise. Muitas das vezes fomos ensinados, até mesmo muitas das vezes dentro da igreja, a achar que tudo vai dar certo. Aí você vai virar para o teu irmão e falar assim: ó, mesmo que você seja crente, nem tudo vai dar certo. Você está entendendo? Aí, para terminar, o Ministério de Música vai subindo. Eu quero falar mais umas coisas. Sabe o que eu quero falar? Mesmo que tudo dê errado na terra, temos uma herança eterna. Mesmo que tudo dê errado na terra, mesmo que tudo dê errado na terra, vou repetir: mesmo que tudo dê errado na terra,
você pode passar a sua vida toda. Vai ter gente que vai passar a sua vida toda e vai olhar para trás, sabe o que vai falar? Deu tudo errado. Vou repetir. Tem gente que é crente, tem gente que aceitou Jesus, tem gente que vem todo domingo na igreja, vem na escola dominical, faz isso tudo. No final da vida vai olhar para trás e vai falar assim: eu não fiz, não aconteceu nada do que eu queria. Que isso, pastor? Vai. Porque nem tudo que a gente quer vai acontecer. Amém ou não? Tem gente que você ora, meu irmão, tem gente que você ora e você não vai ver se converter. No final, você vai dar uma propina para a tua consciência, que eu já vi isso muito acontecer. Dá propina para a consciência. No final de tudo, ele levantou o dedinho e falou que aceitou Jesus. Sei lá, meu filho, o dedinho aceitou Jesus. Mas ficou a vida toda e não aceitou Jesus. Tomara que o dedinho dê certo. Mas tem gente que ora por aquela pessoa o tempo todo e não vai. Tem mãe que vai orar para o filho e o filho não vai se converter e não vai sair da droga. Que palavra de desesperança, né? Mas é verdade. Eu estaria iludindo as pessoas se eu falasse que tudo vai dar certo. E não vai. Vai ter mãe que vai ter que enterrar o filho, sim, por conta das drogas, por conta da criminalidade. Vai ter esposa que vai ter que enterrar o marido, sim, sem ver ele se converter. Tem filho que vai enterrar o pai e a mãe sem ver eles aceitarem Jesus. Mas mesmo assim, Sérgio, mesmo assim, a nossa herança não é aqui, é lá. A nossa esperança não é nas coisas dessa terra. A nossa esperança está em que nós vamos ter com Ele na glória um dia. Um dia encontraremos com Ele no céu. E lá, naquele lugar, não haverá dor, nem angústia, nem choro, nem tristeza, porque lá só vai haver Cristo, o Senhor, Deus, a luz do mundo. A nossa esperança não está em dar tudo certo nessa terra. A nossa esperança está que a gente está indo encontrar com o nosso Redentor no céu. Alegre-se por isso, meu irmão. Alegre-se por isso. Atos capítulo 7, versículo 55. Atos 7, 55. Eu não sei que música vocês vão tocar aí não, porque nessa pregação é meio difícil tocar música. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Versículo 56. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Ele viu isso tudo, viu Deus, e o que aconteceu? Foi apedrejado e morreu. Viu Deus. Ele falou assim: eu estou vendo Deus, Ele vai me socorrer. Viu Deus, foi apedrejado e morreu. Novinho de crente, tinha acabado de se converter, porque Jesus tinha acabado de morrer. Ele tinha menos tempo de crente do que muita da gente que está aqui. A esperança dele não era um evangelho de que agora vai dar tudo certo para a gente. O Messias vem para reinar sobre Israel e dar tudo certo para Israel. Não! Ele entendia
viu a glória de Deus, e ele entendia que mesmo naquele momento, ante a morte, a esperança dele não estava ali. Ele olhou e falou assim: eu vou ter com meu pai, vou me encontrar com meu Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. A minha esperança está nele. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho choro, hoje eu tenho lágrimas nos meus olhos, hoje eu me encontro com a morte, hoje eu tenho tristeza, hoje eu tenho dor, mas um dia não terei nada disso. Você está entendendo? Em meio à crise, eu preciso entender e confiar em Deus. Ele me ouve e Ele me responde, mas não o que eu quero, é o que Ele quer. Então eu quero terminar falando o que Jó, que nós lemos no início, falou: mesmo que ele me mate, ele ainda é a minha única esperança. Começou bem a música, mas realmente é difícil. É tão difícil que a gente não tem canções que englobem tudo isso. É difícil. Sabe por que ele começa? Quando tudo diz que não, pô, legal, tá tudo dando errado, isso aqui, blá, blá, blá. Aí ele dá esperança. Deus diz: impossível, vai acontecer alguma coisa para você. Não vai. Nem sempre vai. Nem sempre vai. Está entendendo, Sérgio? Está entendendo, Elias? Nem sempre vai. Tem vezes que a gente ora, e tem gente que não é curado. Morre doente. Paulo pregou o evangelho desde que se converteu, a vida toda. Morreu decapitado. A gente precisa entender que a nossa esperança não é esse lugar aqui, não é essa terra aqui. A nossa esperança é os locais celestiais, é a glória de Deus, é o além que está do pensamento dele, que não é nas coisas terrenas, é no além, na eternidade. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo dê errado na minha vida. Fala: pastor, está tudo bem na tua vida? Não está, meu irmão. Se, na minha perspectiva que eu queria, não está. Mas a minha esperança não é aquilo. A minha esperança não é glória. Eu posso chegar no final da minha vida, olhar para trás e ter a convicção e a certeza de que tudo que eu tentei fazer para melhorar a minha vida, eu não consegui fazer. Mas eu espero que nesse momento que eu tiver esse momento de pensamento, eu também automaticamente entenda: mas tudo que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele fez.
maiores do que os sonhos de Deus. O que Deus tem para mim ou fazer na minha vida não pode ser menor do que eu acho que eu preciso viver e ter na minha vida, não. Eu deixo tudo de lado pela excelência da glória de estar com Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Eu estou colocando a mão no meu coração. Porque não há como eu fazer um apelo que eu não esteja também aqui. Eu estou aqui. Então, eu não quero falar assim, quem é que precisa de? Todos nós precisamos disso. Todo mundo, cara. A gente precisa que o nosso coração seja pronto para entender isso e viver isso. Ao ponto de, não vai acontecer isso, pode não acontecer, mas isso acontecer, ao ponto de ser capaz de acontecer, igual aconteceu com Pedro. Eu não posso ser crucificado da mesma forma como o meu Jesus foi crucificado. Me coloca de cabeça para baixo. Ele não foi liberto da crucificação. Morreu crucificado, Pedro, de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus foi. Os principais da igreja, alguns podem ter morrido de velhice, mas os principais, ninguém morreu de velhice. Todo mundo morreu por causa do evangelho, da pregação, entendendo que a glória que eles tinham não estava nesse mundo, mas estava no porvir. Então, meu irmão, a minha oração é para que a gente pare de ter frustrações naquilo que é dessa terra e coloque isso no nosso coração diante daquilo que verdadeiramente Deus espera de nós. Nem tudo vai dar certo, mas Deus tem o controle de tudo. Não são situações antagônicas, é verdade. Nem tudo vai dar certo, mas até aquilo que está dando errado está no controle de Deus, porque Ele tem o controle da nossa vida, Até o que não está dando certo não é o diabo, porque eu não tenho nada com o diabo, não tenho nada com o inferno. Eu tenho com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nem tudo que está dando errado é porque eu estou em pecado. Não, as coisas podem estar acontecendo não conforme eu queria, mas Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. E é isso que é ser evangélico. É isso que é entender quem é Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário, morrendo por nós. Não para que sejamos mimados e ter tudo que nós queremos. Não, Ele morreu para que nós possamos ter vida e vida nele. Não no mundo, nele. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez. Nos perdoa muitas das vezes que nós não entendemos, mas nos ajude através do Espírito Santo a viver uma vida digna daquele que recebeu o Espírito Santo, entendendo que a nossa vida está nas suas mãos, completamente nas suas mãos. Quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória do Senhor. Tudo. Queira ser vivo, queira vivo ou morto, feliz ou não, a minha vida está na mão do Senhor. Obrigado porque você controla a minha vida, a nossa vida. Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?